Olá, pessoal. Meu nome é Adalberto, da Noroeste Seguros. Eu sou diretor, sócio fundador, junto com Sandra, a Sandra, sócia fundadora também. Nós tivemos um sócio investidor lá no início, que nós vamos ter muita história ainda para contar. Mas nessa jornada segura que a gente inicia hoje, que para nós é histórico, que a Sandra idealizou esse ambiente aqui para a gente se aproximar das pessoas, contar causos e para casos. a gente levar um pouco da cultura do seguro para as pessoas mais simples e de uma forma, numa linguagem mais simples e mostrar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, né? E mostrar também trazer empresários, trazer pessoas e contar a história delas para que elas contem que a jornada delas foi segura. Será que a jornada delas foi segura? A É, nossa não foi, né? não, nem A sempre, nossa, né? a Tem nossa os nem sempre foi percalços, né? segura, né? E junto conosco nesse dia está o Wesley, que é o nosso coordenador de sinistro. Wesley, quanto tempo você está conosco? Fala um pouco de você aí para o pessoal te conhecer. Olá, pessoal. Eu, com grande felicidade, faço parte da empresa já há 13 anos. Tamo junto aqui, né, Adalberto? Já. 13 anos. Boa caminhada já. Vivemos muita coisa Vivemos junto, hein? muita coisa, muito sinistro, muita assistência, muita história para contar, né? E agora vamos começar, né? Nosso bate-papo, nosso podcast aí, agora iniciando hoje. Serão vários aí. Vamos trazer muitas Trazendo bastante curiosidades informação, para curiosidade, histórias, né? histórias para as Para pessoas. todo mundo. E o Felipe está conosco também aqui, que é o nosso gerente de sinistro. E aí, Felipe? Oi, meu nome é Felipe, né? Eu não tô há tanto tempo igual vocês, né? Eu sou mais novinho, tô há quase 4 anos, mas a gente tá aí pra... Mas tem muita história para contar já, né? Com certeza, não, história tem. Mas já atende sinistro 24 horas por Sim. dia, né? 24 horas. 7 dias por semana. E nesse dia, a gente resolveu começar para falar de sinistro, para as pessoas entenderem o que a gente entrega, né? O nosso trabalho, como é que é o nosso dia a dia, como é que funciona, né? E vamos começar explicando o que é sinistro, Por né? falar em sinistro, o que é sinistro? Olha, sinistro é quando a pessoa utiliza o seguro, né? Não só na questão de automóvel em si, mas hoje a gente vai falar de automóvel, mas o Wesley pode detalhar, você que é o nosso coordenador de sinistro, o que enquadra sinistro quando a gente fala em automóvel. Roberto, sinistro nada mais é do que todo evento indenizável que se enquadra dentro das coberturas contratadas na pólice de seguro. Né? No caso do automóvel, por exemplo, uma colisão, um incêndio, um roubo. No seguro, né, nós utilizamos o termo de sinistro. Né? Então, quando a gente comunica uma assistência também, que a gente vai explicar. Exatamente. As assistências também se enquadram dentro do termo de sinistro, mas nós separamos ali entre assistência e sinistro, né, que a assistência nada mais é do que um apoio da seguradora. Né? É a mão que a seguradora te fornece numa hora ali, né, que mais precisa, né, num acidente, em uma pane mecânica, uma pane elétrica, né, te fornece um guincho para levar o seu carro para a oficina mais próxima ou para a residência e um meio de transporte para tirar o segurado do local de risco e os passageiros também. Só os passageiros? Mas diga aí, Felipe, eu acho que não é só os passageiros não, né? Não. Se você carrega o seu pet, né? Até pet? Sim. E nós já tivemos caso... Nossa, diversos. É porque o que acontece, hoje todo mundo tem um pet, né? Todo mundo tem. Hoje todo mundo tem um pet e as seguradoras, elas visam tirar as pessoas de situação de risco. Não só as pessoas, mas seus acompanhantes, bem como quando tem crianças, tem idosos, tem gestantes e quando tem seus pets. Né? É importante também, às vezes, as pessoas saberem que para prestar serviço para pet, o que precisa, Felipe? A seguradora sempre, quando vai fazer o acionamento, né, ela pergunta, faz várias perguntas, né, questionamentos, e uma delas é se possui a caixinha do pet, né, porque é uma questão de segurança, né, no transporte, O tipo pergunta do pet, né, o tipo, o tamanho. Exatamente, o tamanho. É tudo perguntado no momento do acionamento. É porque envolve segurança, né? Sim, segurança. É porque quando a gente presta esse serviço, e aqui a gente vai falar até da quantidade, até por
curiosidade, Wesley, a gente tem os números de quanto... Vocês fizeram um levantamento, Sim, né? do mês de Mês junho. de junho. Mês de junho agora, no mês Quantos passado. sinistros vocês atenderam no mês de junho só de auto aqui na Só de Noroeste? automóvel. 30 sinistros. 30. Média de um sinistro por dia. Então, sinistro é quando a pessoa bate, tem um veículo roubado, Bate, pega fogo. Exatamente. É o furto, tá? E 80 assistências. 80 80 assistências. Entre guincho, táxi, carga de bateria, troca de vidro, troca de retrovisor. 80 assistências de auto. Uma média aí de quase 3 assistências por dia. E é qualquer hora do dia e da noite, Felipe? Como é que funciona isso aí? 24 horas. 24 horas? 7 dias por semana, 365 dias por ano. E aqui Só na Noroeste. Se a gente fizer uma média, inclusive, Sandra, se a gente fizer uma média, utilizar essa média de 30 sinistros por mês, a gente tem 365 sinistros por ano, Tem. né? Só de automóvel. Só de automóvel. Só de sinistro. automóvel e sinistro. Agora, vocês estavam falando de pet, né? Exato. E falando de animal, eu fiquei sabendo que a gente teve muito sinistro envolvendo animal, né? Foi cobra, né? Teve um sinistro envolvendo uma cobra. Vocês podiam contar essa história? Capivara também. Uma capivara, uma galinha. Parece que teve uma galinha que deu PT num carro. Inclusive, Sandra, o maior índice de sinistro na rodovia é com animais. É com animais. O maior índice de sinistro na rodovia é com animal. Com animais e objetos na Animais e pista. objetos, exatamente. Olha, Mas agora vamos continuar com os animais. Vamos contar as histórias dos animais que a gente tem, que a gente está aqui para contar a história inusitada para os nossos clientes, para os nossos espectadores, né? Vamos falar da galinha. Vocês lembram da história da galinha? a Wesley vivenciou isso aí. A galinha foi incrível, né? Como que Praticamente. pode, né? Você Ela entrou, imagina. ela pegou na frente do veículo ali e entrou para dentro do motor, né, do Alberto? Porque o que acontece? É a força, né? O carro vem em velocidade, a gente pensa uma ave, mas quando você bate um carro em movimento num objeto estático, no caso numa ave, né? No animal, ele vai causar um dano de grande proporção. Nesse caso da galinha, eu lembro bem que ele afundou ali no radiador, motor. Então, Entrou dentro do motor do veículo e deu PT. Deu perda total. Perda total. PT é perda total, Exatamente. né? E hoje em dia, a reposição de peças ela é muito cara, né? As peças, até de veículo popular, num veículo de um nível acima, é muito mais caro ainda, e aí acaba que fala assim, bateu uma galinha, deu perda total. É incrível isso, não, mas acontece. É incrível, mas é verdade. Eu já vi, teve casos quando eu vi o veículo bateu numa anta, parecia que tinha batido numa árvore. De tão grande que foi o estrago. Foi perda total também esse. Perda total. E esse da anta foi aqui no estado de São Paulo? Foi aqui na rodovia dos Barrageiros, aqui, voltando de Ilha Solteira. Ele estava voltando ali, fazendo um trajeto de Ilha Solteira Santa Fé, e ele bateu numa anta. Parecia que tinha abraçado uma árvore o carro. E aconteceu alguma coisa com os ocupantes do veículo? Não, graças a Deus não. Nesse caso não teve... pequenas escoriações só, mas nada grave. O que acontece é assim, quando as pessoas sentam na nossa frente para fazer seguro, e aí eu estou no departamento de vendas, elas não imaginam o que a gente vivencia. Né? Aí eles sentam e falam assim, eu não vou fazer seguro não, ou eu vou fazer seguro, mas não quero usar. E lógico que, obviamente, que ninguém quer usar o seguro, mas as coisas acontecem, né? É com anta, é com cachorro, capivara, siriema, cobra, uma cobra, uma vaca. A cobra, essa história da cobra foi engraçada, né? Engraçada. É engraçada porque, graças a Deus, não aconteceu. É porque envolve responsabilidade civil. É um outro tipo de seguro, mas é um seguro também com um ônibus, né? É um ônibus. É um veículo de meio de transporte de pessoas que ele tem um local exato de parar. Ele tem uns pontos, né? E a pessoa pediu para parar antes do ponto. E o motorista, gentilmente, foi atender. Atendeu. E foi descer, uma cobra picou ele. E aí? De quem que é a responsabilidade? Olha onde que o seguro entra, né? Essas questões, assim, são de responsabilidade civil, ela é muito ampla, né? Quando a gente estava falando aqui, por exemplo,
que o Wesley deu os números, né, Felipe, de 80 acionamentos de assistência e 30 de sinistros. Sinistro é quando tem indenização, né? Tudo que vai pagar é indenização. A gente só está falando dos acionamentos feitos por nós, né, Felipe? Só Sim, por sim. nós. Tem muitos segurados que pelo aplicativo, né, ou pelos aplicativos da seguradora, eles fazem de forma sozinhos, né, em casa, sem o auxílio nosso. Esse detalhe é importante você falar, porque o que acontece, ó, pessoal, todos nós aqui estamos no celular, ó, 24 horas. O nosso atendimento é humanizado. Se as pessoas ligarem agora para nós vamos sair daqui agora. O plantão tá aqui, ó. Tá aqui, ó, 24 horas, para atender as pessoas, porque esse é o nosso objetivo. A gente entrega um produto que as pessoas não conhecem ele quando compram. A gente tem uma história, né, de um cliente que tinha um caminhão e bateu em 3, 4 veículos, né? Nós tivemos um caso. A gente atua no Brasil todo. Então nós temos história para esse Brasilzão aí. Engavetamento, né? Engavetamento é bem recorrente. Não, essa história me marcou muito, essa história que a Sandra falou, porque a pessoa sempre pagou o seguro. E ela deixou de pagar o seguro. Você acredita que no outro dia ela bateu em 4 veículos? E aí não tem o que se fazer. Não tem o que se fazer. Porque o seguro ele tem uma data de início, tem a vigência do seguro, o início e o final. Então aconteceu isso. E não foi uma e não foi 2 vezes. Eu me lembro também, há algum tempo atrás, fizemos um seguro, a pessoa tinha seguro, e ela falou, vou vender o carro. E ela não vendeu o carro. E o que aconteceu? Se envolveu num acidente. Então, assim, o seguro ele tem que fazer parte da vida, parte do orçamento das pessoas. Porque às vezes a pessoa se preocupa com tudo, ela faz um financiamento. Quantos casos nós já tivemos, Wesley? Vários. Que o carro é financiado? Muitos. Muitos, a grande maioria, não é, Felipe? Hoje em dia, mais de 50% dos veículos são financiados. Agora, você já pensou? Olha só o que eu vou falar, que já aconteceu com um amigo meu. A pessoa financiou e não fez o seguro. E deu uma perda total. Ela perdeu o carro e ficou com financiamento. Exatamente. Sim. Conheço várias pessoas. Então, assim, às vezes a pessoa, ela fala assim, comigo não acontece. Mas, gente, falando por esses números que a gente está falando, e aqui a gente só está falando de números que a gente acionamos diretamente, porque todos os nossos clientes têm o nosso aplicativo Noroeste com você. Está presente aqui. iOS, Android, pode baixar e acionar diretamente. Tá lá no Play Store, no Apple Store. Lá tá... Então, assim, a gama de utilização é muito grande. E quando a gente fala para as pessoas, muitas pessoas às vezes ficam, olha, eu não vou fazer o seguro porque eu só fico na cidade. Né? Porque eu só uso na cidade. Agora vocês me respondem, vocês que estão aí na linha de frente atendendo. Quantos sinistros vocês atendem dentro da cidade? A maioria. A maioria. A maioria. Não, é o contrário, né? As pessoas falam, lembra do seguro quando vai viajar, né? Isso. E o acidente acontece dentro da cidade, né? Não era viagem, não, a maioria. A maioria. E envolve mais o que, Felipe, dentro da cidade? Olha, dentro da cidade, assim, envolve tanto pedestres, né? Tudo isso daí são riscos, né? Que estão... pessoas que andam de bicicleta são tudo risco, né? Pro veículo, pro trânsito. Olha, hoje eu acho que cruzamento é o mais recorrente. Cruzamento, vaso pare. É o mais comum dentro da cidade. É o mais comum. Principalmente às vezes quando uma pessoa vai para outra cidade, o que acontece? É muito comum e isso que eu estou falando, vocês que estão na cidade de origem de vocês sabem o que eu estou falando. Tem uma certa rua que ela é preferencial, mas chega ela para de ser. E vem a pessoa que é de fora, ele está na preferencial, ele cruza. E é onde você falou, Wesley. O que acontece muito no Brasil é sinalização mal feita. Às vezes não tem a sinalização de solo, às vezes a sinalização, a placa está encoberta por uma árvore e a pessoa vaza aquele pare, e quando ele está em outra cidade, né? E acontece um sinistro. Às vezes fica prestando atenção muito no GPS, né? GPS. E de olhar. Eu tive um caso recentemente, que o segurado nosso daqui estava numa cidade, né? Estava em viagem, e aí ele entrou numa rua contramão. Ele entrou na rua contramão e a pessoa que estava lá, que veio no pare, olhou só pro outro lado.
Ele não olhou pro lado de cima, que não era mão, ele olhou pra cá. E vazou o par, e ele bateu. A seguradora cobriu dele, cobriu o terceiro, normalmente. Ó, isso daí é interessante, né? Quando a gente fala de seguro, é importante as pessoas entenderem que o que está amparado no seguro quando a gente faz um seguro completo? O veículo em si, as pessoas que estão dentro do veículo em si, os terceiros, que são os pedestres, e os danos materiais a terceiros, que pode ser desde bater num outro carro, de uma bicicleta, de entrar dentro de uma loja. Nós já tivemos um carro que entrou dentro de loja, dentro de casa, dentro de sinistros assim, que a gente for contar a história, é muita coisa que aconteceu. O caminhão que desengatou, entrou dentro de uma casa. Mas esse seguro completo que você está falando só é bem feito quando é feito com uma consultoria, com uma corretora, que explica. Esses seguros de internet que você vê aí, que nós vemos, tá lá. Cobertura só para roubo, cobertura só para... E aí você acha que você está pagando mais barato e você está contratando uma cobertura, a metade da cobertura. Olha, Sandra, eu vou te falar um negócio para você. Até para nós que somos profissionais, estamos há quase 30 anos de seguro, as regras mudam todo dia. A gente tem que estar sempre atualizado para oferecer o melhor para o nosso cliente. E não é menosprezando a capacidade das pessoas, mas seguro é muito detalhe, é muito técnico. Exatamente. E se você não prestar atenção num detalhe técnico, às vezes de um CEP de pernoite, às vezes se tem condutores menores, a franquia, as pegadinhas das franquias. Você vai cotar um seguro não, mas e a franquia está lá, o dobro do valor, né? Ficou mais barato ali. Mas não estava olhando a franquia. A hora que bate o tipo de cobertura, se é só para perda total, se é compreensiva, se é só para terceiros. Então, assim, é muito detalhe técnico que, às vezes, eu vou falar para todos, tem que procurar uma corretora especializada. Né? E nós, da Noroeste, a gente pode falar isso sem falsa modéstia, que nós somos especializados, nós entregamos. Aliás, a gente vai além, né? As pessoas que sentam na nossa frente, a grande maioria, eles não entendem de seguro. Então, cabe a nós a levantar os riscos que essas pessoas estão expostas e transferi-los para as seguradoras. Essa é a nossa missão. E aí vai chegar em vocês. Porque o sinistro, ele é o resultado da venda, né, Wesley? Exatamente. Se ela não é bem feita, né, Felipe? Quando você falou, Roberto, de que as pessoas não entendem, né? Eu, quando entrei aqui para trabalhar no Noroeste, eu fiquei perdido, né? Por um bom tempo, até eu conseguir engrenar, conhecer sobre tudo, né? Porque é muito termo, muita informação. E é um mundo totalmente isolado, né? E as pessoas, no geral, também não sabem. É por isso que precisa. Por isso, Adalberto, que 99% dos casos passa pela gente. É um ou outro que aciona sozinho, né? Um sinistro ou uma assistência. Todo mundo procura, o que eu faço? Que, inclusive, quando acontece o acidente, as pessoas ficam extremamente fragilizadas. Tive casos da segurada me ligar no estado de choque, né? À noite, chorando. Moço, me ajuda. E ela entrou o GPS jogou ela numa estrada de terra e ela caiu num buraco. E ela tava morrendo de medo, ela tava sozinha, era uma senhora já. E aí me ajuda, eu falei, não, calma. E a gente tem todo esse... fui acalmando ela e acionando assistência, aquele mesmo tempo falando com ela e com o celular e falei acionando a outra. Então, é normal isso, né? A pessoa entrar em estado de choque ou, né, não sabe o que faz naquele momento. Né? Porque é um momento delicado, não sabe mesmo. Então, a gente tá... Qualquer um, né? Até a gente. Até a gente. Nós tivemos uma colaboradora nossa que sofreu um acidente. Ela sofreu um acidente com um carro da Noroeste e ela falou, o que eu faço? Eu falei, calma. E era uma pessoa de muito tempo que trabalha aqui, né? Então, mas eu quero dizer que quando a gente está envolvido emocionalmente na situação, é diferente. E quando as pessoas que nos escolheram para ser os seus corretores, a sua corretora de seguros, liga para nós, a gente está preparado para atender. Porque a gente levanta todos os riscos, né? Igual você falou. Sim. Qual é a situação de risco? Está sozinha no local? É um local à noite? Quer ver vítimas, né? Quer ver uma história interessante? Uma situação de risco? Quem ia imaginar que um avião ia bater num carro?
Nós já atendemos esse caso. Quem ia imaginar que Na realidade, foi o carro que bateu no avião. Na realidade, foi pior ainda. Foi o carro que bateu no avião. E pra gente explicar isso pra seguradora, né? Exatamente. Mas, gente, são sinistros que acontece, que é coisa assim. Você vai falar, como que um carro bateu num avião? O carro bateu no avião. É simples, né? Essa história aqui eu me lembro muito bem. Você se lembra bem, Wesley? Sim. Então conta aí pra nós. O segurado tava num encontro ali com alguns amigos ali, uns empresários ali, e era um galpão e tem uma fazenda, né? Tem uma pista de pouso ali na fazenda. E aí eles colocaram os carros de frente ao galpão e o avião tava lá parado na pista. E o segurado nosso entrou no carro, né? Não Ali observou? o carro tava de ré, né, de costas pra pista. E ele não observou, né? Ali saiu conversando com os amigos ali, entrou no carro, deu ré E pau! e pum, no avião. Eu vou explicar pra seguradora. E te falar, Alberto, ficou barato não, hein? Nossa, avião. E nem foi muitos danos, hein? Pegou ali a parte a parte de trás do avião, ali na rabetinha de trás ali. Olha, eu já vivi sinistro inusitado, né? Assim, eu vi uma campana de pneu que chama, né? Sim, campana. Uma Dodge Ram. Uma Dodge Ram que é alta. É. Ela é alta. Ela passou, Wesley. Ela passou em cima dessa campana de pneu e pegou ali no motor, no câmbio. Caiu tudo pro chão. Deu perda total. Eu falei, meu Deus do céu. São coisas assim, aí você para explicar. Como é que você vai explicar isso para seguradora? Mas é o que eu costumo sempre dizer, né? A gente tem um jargão aqui que é assim, tudo que é verdade, mesmo que seja difícil, a gente consegue explicar. Roberto, te falar, é comum. Infelizmente, acontece muito, campana de caminhão. O pneu estoura ali, a campana racha e fica no meio da rodovia. A gente já teve vários casos, de campana. Já vi o carro que foi picotado, a campana foi rodando assim, você olhava o carro por fora, estava intacto, embaixo no assoalho do carro picotou ele inteiro. A seguradora decretou perda total por risco estrutural. Risco estrutural. Risco estrutural do veículo. Olha que... risco estrutural é assim, é sinal que aquilo tem conserto, mas esse carro vai ficar... esse carro vai ficar... não vai ficar seguro. Exatamente. Um detalhe também, eu tô lembrando aqui agora, né? Foi numa cidade do interior do estado de São Paulo, um cliente nosso foi na missa. Ele foi na missa. Aí foi na missa e deu uma chuva. E alagou o carro. Você tá falando de dano estrutural, eu lembrei agora. Alagou. E bateu ali no painel. Num painel. Quer dizer, o carro, eu me lembro, é uma Meriva. Meriva ou Captiva, hein? Eu esqueci. Um desses dois carros. O que aconteceu? A seguradora baixou a água, o carro limpou, lavou ali o carro normal, ele nos acionou. A seguradora acabou dando perda total no carro. Por quê? Ela entendeu que afetou ali a parte elétrica, eletrônica do carro e poderia, era um médico, né? Era um médico, mas poderia ser qualquer pessoa, né? Só para exemplificar. Esse carro poderia dar problema no acionamento do airbag. E aí poderia dar um dano pessoal. Então a seguradora, ela tirou o cliente daquela situação de risco, falou, vem cá, vou te indenizar integralmente e deixa esse carro aqui. Não vou assumir o risco, né? Não vai assumir o risco. Por quê? Porque poderia acontecer outro dano. Exatamente. Então, existem situações assim que a gente vê e fala assim, é impossível dar perda total. A seguradora vai lá, deu um dano pequeno, e às vezes o contrário também, quando não afeta a parte estrutural, estragou bastante, né? Ela vai lá e manda consertar, né? Para nós não é tão comum o alagamento, mas cidade grande tem muito. Já fiz alguns já. São Paulo. Prédio com subsolo, dependendo do lugar, eu fiz um é verdade, né? Nós tivemos. Alagou o estacionamento no subsolo do prédio e deu perda total. Não, agora nós tivemos esse ano. Tem segurados que a gente mora aqui no interior, né? Mas tem segurados que vão viajar e acabam que tem uma situação meio ruim, né? Acabou que ficou o veículo na garagem subsolo e aí teve uma chuva forte e alagou. E deu perda total, né? Perda total. Mas olha, isso daí que você falou é importante. O fato do seguro, a gente atende todo o Brasil, falando isso em seguro de automóvel, né? E também para o Mercosul. Nós já acionamos na Argentina. Sim.
Acionou na Argentina? Na Argentina. Ah, então me conta essa história. Foi, Essa Wesley. história eu não Foi conheço. você que acionou, Wesley? Não, não foi essa, não. Foi uma assistência 24 horas, nosso cliente estava na Argentina e precisou de uma assistência. E o seguro Os hermanos atenderam? atenderam, mas Foram bonzinhos? foram bonzinhos. E aí, o importante, né? Quando a pessoa vai para o Mercosul, vai para qualquer país, vocês que não estão nos acompanhando aqui, tem que ver se tem a cobertura. Porque tem que contratar uma cobertura de extensão de perímetro para ter cobertura para o veículo em si, e um seguro que chama Carta Verde. Isso é obrigatório por lei. Esse Carta Verde dá cobertura a terceiros. Né? Então, você tendo esse rol de coberturas contratadas, você pode ir normalmente. Tem seguradoras que já faz parte do produto dela ter a cobertura de extensão de perímetro. Essas, por exemplo, várias seguradoras concedem a Carta Verde, a cobertura de terceiros em outro país, para esses estados que fazem divisa. Você já contrata o seguro e já vem essa cobertura. E outros não. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná. já está incluído. Várias seguradoras, não são todas. Mas é importante. Então, a gente tem esse serviço de assistência no Mercosul todo. Então, nós, uma vez tendo... Porque o importante é o seguinte, eu costumo dizer uma coisa. Wesley, se você for no mercado, a sua esposa pediu para você comprar sabão em pó. Você chegou em casa, ela pediu sabão em pó, você não colocou no carrinho. Você tem sabão em pó? Não. O que vai acontecer? Ela vai ficar brava, mas não. Seguro é a mesma coisa. Seguro, o que vale é o que você colocou, o que você contratou. Exatamente. Se você for fazer um seguro, e por isso nós temos essa experiência de viver tudo isso e compartilhar isso com as pessoas, por quase 30 anos tá vivenciando isso, a gente sabe mensurar os riscos das pessoas e a gente transfere esses riscos para a seguradora. Então não tem perigo de ficar sem uma cobertura. Se não for... Sem o Nós sabemos pó, que né? tem que colocar no carrinho, né, Douglas? Sabemos. Eu acho que... Eu atendi um no Paraguai. Paraguai, o segurado nosso bateu lá num veículo no Paraguai e teve atendimento normal pro paraguaio lá. Então, mas envolvendo o segurado e o terceiro. E o terceiro. Nós pagamos o terceiro, lá no Paraguai. Lá no Paraguai. Então, mas aí por quê? Porque estava bem contratado o seguro. E aí, vou voltar lá no que a Sandra falou. Às vezes a pessoa vai na internet, contrata um negócio, não sabe o que está contratando, aí vai precisar no Paraguai. Está contratando só a última linha, que é o valor. E às vezes é o valor, né? Porque você está comparando um seguro completo com um seguro... Né? O que acontece Que não muito, vai que é comum a gente ver, principalmente quando chega Então, alguma... volta a alguma dizer, policy seguro é um pessoa produto que você não conta conhece um quando seguro você pra gente compra. aqui. Seguro é um produto que você conhece quando você cobertura usa. para terceiros com valor muito baixo. Hoje na rua, hoje um carro popular custa 120 mil, um carro popular. E aí você pega uma pólice que está com a cobertura de danos materiais a terceiros com 50, 100 mil. Aí o cara bate o carro, o que acontece? A seguradora vai cobrir de acordo com o que foi contratado. Até o limite da pólice. Até o limite da pólice. Então, se ele, por exemplo, ele bateu num carro de 200 mil, deu perda total no carro, ele tem 100 contratado. Seguradora Ele vai tirar 100. Vai pagar 100. Tem acidentes que não envolve só um carro, né? Tem acidentes que... Vários, 3, exatamente. 4 carros, E daí, né? exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, né? A gente não sabe o que a gente está exposto. E o seguro de terceiros, que ele envolve dano material a terceiros, dano corporal, que é se atropelar uma pessoa que esteja fora do carro, e danos morais. Ele é um triozinho de 3 coberturas. Exato. O que acontece? O terceiro, na verdade, a cobertura de terceiros é a proteção do patrimônio do próprio cliente. Porque, veja bem, como você bem disse, Wesley, se ele tem 100 mil para terceiros, se ele causou um dano de 200 mil, essa diferença de 100 mil ele vai ter que suportar, ele vai ter que assumir. Aí, se ele tem bens, ele vai responder. Nós tivemos um caso, né, Felipe? Você lembra daquele caso? Do senhor que vinha na pista, saiu para ultrapassar uma moto, derrubou a moto. Eu acho que eu ainda... vocês me contaram muito essa história aí. Aí ele acabou batendo em outro veículo, né? Ele derrubou uma moto, as pessoas que estavam na moto se machucaram e entraram com uma ação contra ele de danos corporais. E o valor que ele tinha de terceiros era insuficiente para
E o que foi feito nesse caso aí? O advogado, inteligentemente, da parte, né, do terceiro, pediu bloqueio de bens. E aí bloqueou os bens dessa pessoa que tinha algumas casas que vivia de aluguel. E ela ficou desesperada. Falou, Alberto, o que eu vou fazer agora? Eu falei, calma, muita calma nessa hora. E aí entra o suporte, né? Que nós ajudamos eles, auxiliamos ele junto ao advogado para fazer a defesa. E a seguradora foi lá, pagou a parte dela, ó, tá aqui a minha parte. E ele compôs um acordo, mas ele teve que pagar do bolso, né? Mas aí o que acontece? Porque ele não tinha aquela cobertura contratada. Não, ele tinha, mas era insuficiente. Era insuficiente. Nós, quando fomos contratar, nós orientamos contratar um valor maior. E ele optou, porque veja bem, como é que funciona o seguro? Cabe a nós explicar. A gente não decide pelo cliente. A gente explica. Mas o bolso é das pessoas. Martelo, né? A gente respeita muito isso. Mas quando acontece, nós também estamos lá junto. Então, o que a gente mostra para as pessoas é os riscos que elas estão correndo. Tanto para dano material, porque envolve 3. Eu nunca vi, Sandra, até hoje, eu nunca vi um cliente perder uma ação de dano moral. Você viu, Wesley? Não. Eu nunca vi. É bom explicar também o que é uma ação de dano moral, danos morais no trânsito, danos morais estéticos. Em caso de um acidente que produza um dano corporal, ou seja, derruba uma pessoa de moto, bate no outro carro, machuca a pessoa, enfim, isso gera um dano moral. Um dano moral não é briga de trânsito. Briga de trânsito, se você é cabeça quente e desceu lá, brigou, não tem cobertura. Tô falando em caso de acidente. É o dano moral decorrente do dano corporal, né? Eu nunca vi até hoje. Porque o que acontece? É algo muito abrangente, Wesley. Chega na frente do juiz, ó, tô abalado psicologicamente. E aí? Como vai provar o contrário? Como vai provar o contrário? Eu lembro de uma história que um cliente nosso atropelou um senhor que estava de bicicleta. Isso já faz muito tempo. E esse senhor era diabético. Acho que você lembra, né? E esse senhor, ele só fez machucou a perna. Só um ralo, né? Só um ralo. E o nosso segurado tinha danos corporais. E morais. Tinha. E esse senhor, por ele ser diabético, a perna dele começou a piorar, e eu sei que foi até amputar a perna. E o valor disso foi aumentando, e esse valor de danos corporais não foi suficiente para pagar as despesas médicas do senhor que ele atropelou. E infelizmente esse caso depois até evoluiu para óbito. Né? A seguradora, ela indenizou todos. É importante saber o que cobre danos corporais, né? Danos corporais cobre todos os danos de ordem corporal a porque terceiros. São 2 coberturas para terceiros. São 3, na verdade. Mas as 2 principais, assim, são danos materiais e danos corporais. Depois tem os danos morais que você explicou, né? Mas a danos materiais, ela cobre tudo o que o veículo ocasionar de dano... De ordem material a terceiro. Material a terceiro. E os corporais é de dano pessoal, se atropelar alguém, Sim. Se ferir uma pessoa, o veículo, né, fizer. E o dano moral é decorrente desse dano corporal. Então é uma... Olha, tive um caso uma vez, coisa de louco. Um caminhão segurado nosso passou e derrubou um fio de telefone. E esse fio chocou-se contra 2 moças. Mas não deu dano nenhum, não se machucou. Mas elas entraram em estado de choque porque acharam que era um fio de alta tensão, acharam que ia morrer. Coisa acontece. E entraram contra o nosso segurado com uma ação de danos morais, danos corporais. E o que aconteceu? Ganhou a ação. Né? Nós já tivemos tantos casos aqui. Nós tivemos um caso que esse é simbólico, né? De danos corporais, e que pode acontecer. Uma cliente nossa, num acidente de trânsito, envolvendo uma pessoa de bicicleta, ela se derrubou essa pessoa, né? Ela não precisou ir para o hospital, ela teve algumas escoriações, mas
Nada. Mas essa pessoa, ela alegou que ela ficou com uma dor lombar, enfim, ela foi até a ortopedista e pegou Ela um laudo teve lá. danos sexuais. Ela alegou que teve danos sexuais. que ela não pôde ter relação por 30 dias, por orientação médica. E isso, como mensura isso aí? Então, eu brinco, ser juiz não é fácil, não. Mas isso é amparado pelo seguro. E, É um absurdo, assim, tecnicamente. e a segurada foi condenada. Sim, e aí tinha seguro. E aí entrou a parte de dano. Casos inusitados. Né? É casos inusitados. Mas é algo previsto no direito. É direito da pessoa. É engraçado, né? Mas... A gente falar é um absurdo pensar dessa forma. Não, mas é direito. Se é direito, a pessoa tem direito, ela buscou e cabe a gente a ter o seguro. Então, quando a gente vai fazer um seguro, é isso que eu falei. Lá que eu falei, Wesley, chegar lá na sua casa sem café vai dar B.O. Sem sabão em pó. Tá bom. Tem sabão em pó, tem sabão em pó. Café também. Vai dar B.O. Mas O café dá mais problema. não. Eu acho que o Wesley não vai esquecer o café, não, porque esse daqui. Ele toma. Nossa, todo dia. Então, mas nós não vamos esquecer. Nós vamos oferecer todo esse combo para nossos clientes para evitar isso. Porque é algo que a gente... quem não vive essa situação igual vocês vivem aí no dia a dia, atender 80 ocorrência, Olha, e eu fiquei sinistro. sabendo que os clientes ficam satisfeitos. Tão satisfeitos que eu fiquei sabendo que foi prometido um carneiro uma vez aqui. É mesmo? E esse carneiro... Apareceu o carneiro? Esse carneiro deu cria. Eu não vou falar o nome dele aqui não, porque ele deve estar escutando nós. Mas olha... Mas é porque ele ficou feliz, Ficou né? feliz. Ficou feliz com o atendimento. Mas o carneiro chegou, viu? O carneiro chegou. E a cria também? A cria. Fiquei Vem de sabendo- quarta geração, Wesley. É. Nossa. Não, só para as pessoas não ficarem boiando, né? O que aconteceu? Teve um acidente de um caminhão e aí entra o dano material de novo, a importância do terceiro. Exatamente. Esse cliente nosso, ele foi terceiro de outro. E aí ele buscou a nós a orientação de como ele deveria fazer devido ao lucro cessante. Isso aqui é o que eu vou falar. O caminhão, a seguradora do segurado, Lucro cessantes é outra cobertura do que seguro, está incluso né? dentro dos danos Materiais, Então o que acontece? Como era um veículo com fins comerciais, que é o caso, e ele foi vítima, o nosso segurado foi vítima do acidente, a seguradora dele, do segurado, pagou o nosso segurado. Todo dano material, consertou o caminhão e tal. Aí ele virou para mim, Adalberto, só que eu tô um mês sem trabalhar, os boletos tá chegando. E os boletos? Como é que eu faço Eu falei, pera aí. Vamos acionar a seguradora por lucros cessantes. Ele falou, lucros cessantes? Sim, lucros cessantes. E nós abrimos um processo que para nós, isso para vocês é comum hoje. Sim. Quando o veículo é utilizado como ferramenta de trabalho. Para táxi, Uber, né? Mototáxi. Então você tem, isso é comum para caminhão, né? Caminhão. E o valor que ele recebeu, e aí a história do carneiro, foi muito mais do que ele estivesse trabalhando. Porque a seguradora pagou sim o lucro cessante. Como que faz o lucro cessante? A seguradora pega uma média do faturamento e paga. Ela pede os rendimentos dele, né? Sim, e paga. Quando é vinculado a uma empresa, pede no caso do aplicativo, né? O pessoal que é Uber, né? Ou que é aplicativo, tem um relatório, né? No aplicativo tem lá os atendimentos. Os últimos 3 meses. Exatamente, os últimos 3 meses fazem uma média, desconta o valor de custo que tem, né? Combustível e depreciação do veículo. E eles. Então, agora você chegou no detalhe. A seguradora não descontou o custo. Não descontou combustível, pedágio. Foi bruto, pagou. Pagou bruto. Por isso que ele falou, não, vou hein? prometer um carneiro, porque eu ganhei mais que estivesse trabalhando. Esse teve sorte, hein? Teve sorte. E o carneiro tava bom? O carneiro tava bom. Não, mas ó, gente, vamos falar um negócio, né? Aqui a gente ganha pinha, poncã, a gente fica satisfeito. Só do sorriso, né, que a pessoa esboça depois que recebe, né, uma indenização já basta, né? Olha, Felipe, você tocou num negócio, eu acho que nada é mais emocionante para nós que ver isso aí, né? A gente vê, como o Wesley bem disse lá no início, a angústia que as pessoas ficam quando acontece alguma coisa.
Então chega naquela tensão e a gente leva aquela tranquilidade, calma, vamos fazer isso, isso. Depois de tudo restaurado, a gente fica feliz porque aí a pessoa, ela vê essa diferença na vida dela, né? Porque hoje, quando a gente está falando aqui de carro, mas a gente vai falar de outros assuntos, né? Carro hoje, para as pessoas, não é um conforto, não é uma necessidade. Porque é para levar a criança na escola, é para fazer compra, é para trabalhar, é para tudo. E eu não falo só de carro, né? Porque a gente está falando aqui de carro, mas todo meio de transporte. Porque nós temos muito seguro de moto aqui também. Sim. Muito seguro de moto. Gente, muito seguro de moto. Seguro de bicicleta. Quantas bicicletas? A gente está falando de bicicleta aqui. Seguro de bicicleta. Esses dias aí nós pagamos uma bicicleta de 100 mil reais. Exatamente. 100 mil reais. Ah, mas como? Roubou? Não roubou. Caiu durante um percurso e se acidentou. A parte estrutural, né? A parte estrutural. Então, assim, hoje existe N situações que o seguro pode estar presente e essa é a satisfação nossa, né? De poder levar essa garantia, essa proteção ao patrimônio que as pessoas tanto lutaram para conseguir, né? Por isso que lá atrás, né? Para quem não sabe a história, começou eu e a Sandra, né? A Sandra ficava atrás do balcão e eu ia para a rua. Eu ia para a rua. E a gente sempre teve essa paixão. Sabe o que é ter paixão? Para buscar um atendimento e a satisfação de entregar. Obviamente que a gente não quer que ninguém usa, mas quando usa e as pessoas voltam ali, né? Seguir a vida. E quantos terceiros, né, que foram atendidos por nós, que acabam não, eu quero fazer um seguro com Virando vocês. segurado, né? Exatamente. Viram segurado. Mas Quantos? por que isso, né? É porque é isso que a gente está falando, né? Foi bem atendido, né? Que foi bem atendido. E sabe da importância agora do seguro, né? Se não tivesse aquilo lá, como que ia estar com o veículo danificado? Muita gente lutou a vida toda, né, para conquistar aquilo ali e aí vê assim, perdendo de uma hora para outra, né? Gente, mas assim, hoje a gente um bate-papo, né? Um bate-papo gostoso, de uma forma descontraída, para a gente levar algumas histórias importantes que nós tivemos de atendimento de sinistro para as pessoas verem, né? O quanto é importante o seguro, né? Para as pessoas verem que acontece coisas até muito inusitadas, diferentes, né? Nesse universo do seguro e que as pessoas realmente precisam ter seguro para proteger os seus bens. E o fato, né, Wesley, de ter o seguro, não só ter o seguro, mas tendo esse amparo, essa consultoria, tanto na contratação, que isso é importante, quanto no atendimento que a gente dá. Porque a gente sabe, gente, vou falar uma coisa, vou confessar um negócio para vocês. Quantas vezes você já me ligou de madrugada, Felipe? Nem cabe nos dedos. Você, Wesley? Várias vezes. Gente, a gente se conversa. Nossa equipe toda, a Noroeste tem uma equipe comprometida, a nossa equipe toda se conversa. Quando acontece uma situação, o nosso primeiro foco é o cliente. É tirar ele da situação de risco. E vou confessar um negócio para vocês aqui. Vocês não sabem, mas a gente encobre muito erro de seguradora. É ou não é? Exatamente. Por quê? Às vezes a seguradora não acha guincho. Às vezes a seguradora não acha táxi, né, Felipe? Isso foi essa semana, né? Sim. Nós temos que levar a solução para a seguradora. Para poder atender quem? O cliente que é em comum. O cliente escolheu nós como corretora e nós escolhemos a seguradora. A gente mostrou para nós como suporte, né? Como suporte. Então, me marcou até uma frase que você me falou, Felipe, essa semana passada, se eu não me engano, que o cliente falou assim, que é uma situação que foi de madrugada, de madrugada não, foi à tarde, mas foi em outro estado, e não achava táxi, e o guincho levou o carro e deixou o cliente lá. Aí ele me ligou. Ia para a mesma cidade. Aí o Felipe, ele buscou a solução, porque a seguradora não achava. E aí vou voltar lá onde você falou, Sandra.
Se esse cliente tivesse contratado pela internet, que suporte ele ia ter? Nenhum. Nenhum. A gente sabe o caminho, né, Adalberto? O cliente falou para ele, e isso me marcou, eu confio em você. E o Felipe levou a solução. E a seguradora foi lá e contratou. E acionou o prestador que eu indiquei, né? Porque às vezes a gente está acostumado aqui no estado de São Paulo, que é tudo muito perto, né? Que tem pessoas, Aqui é mais prestadores, né? Mas nós temos clientes no Brasil inteiro. Sim. E em outros estados tem muito menos prestadores, as cidades são muito mais longes, então a gente tem que dar... A estrutura é bem menor, É né? bem menor, a gente tem que dar o nosso jeito. E é aí que entra, quando o Alberto falou, de nós auxiliarmos a seguradora. Porque nós estamos mais perto do cliente, nós estamos mais perto da localização que o cliente está. Nós conhecemos melhor o local. Porque, na verdade, é um tripé de confiança. Cliente, corretora, seguradora. Nós temos as seguradoras como nossos parceiros. E, às vezes, esses parceiros têm dificuldade. E nós vamos buscar a solução. Então, essa parceria... junto com as seguradoras, é muito importante para a corretora. Porque isso facilita o atendimento. Quando a gente pede, olha, contrata fulano que o nosso cliente está... Então, ele escuta a gente. Se você fala diretamente, sem esse intermediário, liga numa central 0800, primeiro que você vai entrar numa fila lá. Nós... Em algumas seguradoras, algumas não, na grande maioria das seguradoras, a gente tem prioridade de atendimento. A gente tem prioridade, a gente tem um canal direto, que a gente vai buscar esse atendimento para o nosso cliente. E isso encurta, né, Wesley? Canal do corretor. Canal do corretor. Então, isso encurta. Que às vezes uma pessoa contrata um seguro e não tem esse suporte, e aí, nessa situação, para quem ele vai reclamar? Conosco aqui fala 24 horas. 24 horas o nosso plantão e funciona. Mas, como a gente fala, né? Seguro é um produto que a gente conhece somente quando usa. E a gente hoje está usando pela primeira vez a nossa estrutura que a nossa diretora Sandra criou. Com a Aninha, a nossa coordenadora técnica lá. Com exclusividade, é o primeiro podcast. Né? Primeiro podcast. Vocês estrearam. Eu quero agradecer de coração a todos que estão nos acompanhando, ao Wesley, nosso coordenador de sinistro, que está aqui gentilmente compartilhando as histórias, ao Felipe, nosso gerente de sinistro. O nosso time é grande, né? A gente vai passar com todo mundo aqui, nosso departamento de renovação, nosso departamento de novos, nossas filiais. Além de trazer a questão de pessoas que utilizaram o seguro, o seguro fez a diferença, a gente quer compartilhar isso. Como a Sandra bem disse, as histórias que, às vezes, eu tenho certeza que muitas pessoas não sabiam dessas curiosidades que o seguro paga. Porque nem sempre a jornada é segura, né? Nem sempre. Nem sempre é para isso que tem o seguro, né? Exatamente. E eu acho que a nossa missão, né, é fazer a diferença na vida das pessoas. Sim. Essa é a nossa missão. Então... eu agradeço a todos por essa primeira jornada segura, que teremos inúmeras outras pela frente, Sandra. É isso aí. Então, bye, pessoal. Até a próxima. Até mais.